pessoal! Vamos para a nossa aula de Ciências Humanas? Nós estamos aí na semana 5, na quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. E hoje nós iniciamos o segundo bimestre, né? Nós iniciamos o segundo bimestre com a unidade 4, cujo título é Modernizar para Crescer. Nós vamos ter 3 momentos da nossa aula. Primeiro momento, uma roda de conversa, que é eu com vocês, mas sem vocês estarem aqui, e uma leitura. A roda de conversa está no livro do SESI, na página 82 e 83, a abertura ainda da nossa unidade. E a atividade 1, que é a leitura do texto adaptado à Proclamação da República no Brasil, na página 84 até a página 85. No segundo momento, nós faremos as questões. Nós vamos ler e responder com atenção. A atividade 1, as questões A e B da página 85 do livro do SESI, e a atividade 2, questões B, C, D da página 86 e 87 do livro do SESI. No terceiro momento, nós vamos fazer a correção, né, das questões e vocês vão encaminhar as imagens para registro de presença. Abrindo aí a nossa unidade, né, unidade 4, modernizar para crescer. O que nós vamos estudar aqui? Né? Nós vemos a imagem de Dom Pedro I, nós vemos aqui um estudo para a sagração de Dom Pedro II ao trono e nós vemos, por fim, o retrato do general Deodoro da Fonseca, né, representando a proclamação da República. Então, qual que será o objetivo geral dessa unidade? Então, o objetivo geral será compreender 2 regimes políticos, a monarquia e a república. O Brasil, desde o seu descobrimento, vem sendo regido ali pela monarquia, e quando chega no final do século XIX, há uma mudança, né, do regime monárquico para o republicano. Então, esse é o objetivo geral dessa unidade. E como que nós vamos fazer, né? Como que nós compreenderemos esses 2 regimes e essa mudança? Bom, conceituando as práticas que fazem parte das mudanças políticas, né? Uma das maiores mudanças é que na monarquia é o rei, né? O imperador, quem comanda tudo, e na república é o presidente, o chefe do executivo, e ele não está sozinho, né? Nós vamos também apresentando o primeiro conjunto de leis promulgados no país sob o regime republicano. Então, existia uma organização política, então existia uma forma de se conduzir o país através de algumas leis. Com a República, há um novo conjunto de leis, vai ser apresentado o primeiro aí, né, logo após a proclamação da República, e nesse conjunto de leis possuíam 2 itens, eram mais coisas: direitos e deveres dos cidadãos, e definir os participantes da vida política, porque nem todos podiam participar da vida política, viu, gente? Então, ali era definido quem eram as pessoas que participariam das decisões políticas do país. E, por fim, as principais modernizações que aconteceram com a República. Então, a reforma das cidades, os meios de transportes e a mudança na força de trabalho, de escravo para livre. Lembra-se que foi abolida a escravatura. Com a abolição da escravatura, então, passou a trabalhar nas fazendas pessoas livres, principalmente imigrantes vindo ali da Itália. Então, aqui tem algumas questões, né, que a gente pode falar aqui, que é, no sistema político chamado monarquia, o maior representante do governo é o rei. E numa república, você sabe quem é? Lógico que sabe, né, gente? É o presidente. Você conhece os símbolos de uma monarquia? Então, um dos símbolos da monarquia é o cetro, é a coroa, é o trono, né? E os de uma república? De uma república, eu acho que a Constituição Federal é um dos maiores símbolos, né? Ou a bandeira, né? Um dos maiores símbolos aí de uma república. Nas imagens, quais dos 2 sistemas você imagina que estão representados? Então, quando a gente olha aqui para essas 2 imagens, nós vemos Dom Pedro I e uma reunião para sagrar Dom Pedro II. Então, aqui representa a monarquia. E nessa, Deodoro da Fonseca proclamando a República. Então, essa imagem representa a República.
E será que o mundo contemporâneo, o mundo moderno de hoje que nós vivemos, existem ainda monarquias? Sim, né? Nós sempre ouvimos falar ainda da rainha da Inglaterra, né? Então na Inglaterra ainda existe monarquia. Ou apenas república? Não, né, gente? Então nós temos tanto monarquia quanto república e existem locais que têm os dois sistemas políticos ali em conjunto. Dando início aí à nossa atividade, né, após essa introdução do que nós iremos trabalhar, nós temos o desafio, né, a primeira atividade aí. Você já ouviu falar da crise atual no Brasil? Sim, né? Nós estamos aí passando por uma crise tanto epidemiológica, né, com essa questão do vírus que fez a gente ficar em casa, né, ter aula remota, e que também ocasiona uma crise política, né, questionamentos em relação aos atos de prefeitos, presidentes, governadores e tudo mais. Então, sim, nós já ouvimos falar de crise, né? Nós estamos passando por ela, inclusive. Então, isso não é novo, olha lá, pois sabe que isso não é novidade. Nós vamos ler o texto sobre o segundo reinado. Então, a professora vai ler aqui, tá, pessoal? Então, ao final do século XIX, havia uma insatisfação muito grande com a monarquia de Dom Pedro II, que sofria críticas de vários setores da sociedade. Os grandes proprietários de terra estavam insatisfeitos, pois não foram indenizados pela perda de seus escravos com a abolição. Já os profissionais liberais, como médicos, jornalistas e advogados que viviam na cidade, se inspiravam nos demais países da América, todos republicanos, e também queriam o fim do regime monárquico. Os militares haviam voltado da Guerra do Paraguai fortalecidos e não se sentiam valorizados, pois seus soldos, o pagamento, a remuneração, não eram pagos, os equipamentos não eram modernizados e havia demora nas promoções. E ainda, o imperador não havia aceitado uma ordem do Papa, o que acabou causando um desentendimento grave e a perda do apoio da igreja. Então vejam só, o imperador tinha problema com 4 grupos diferentes que representavam ali a sociedade, né? Então tinha problema com os proprietários de terra, porque compraram os escravos, pagaram por eles, aí vem a lei, abole a escravatura e agora eles precisam pagar salário para quem for trabalhar nas terras deles. Então eles perderam dinheiro ali. Tem problema com os militares que foram para a guerra, ganharam, defenderam a fronteira, mas não estão recebendo pagamento, não tem promoção, os equipamentos antigos, né, e tudo mais. Tem problema com os profissionais liberais, porque os profissionais liberais, advogados, tinham conhecimento, estudo, sabiam das notícias de outros países e vê que toda a América os países já são republicanos e só o Brasil ainda continuava na monarquia. E por fim, o imperador desobedece uma ordem do Papa, né? Tem um desentendimento grave ali com o Papa e a igreja perde o apoio da igreja. Então, 4 grupos ali que representavam a sociedade, né, brasileira e estão com problemas com Dom Pedro II. Segundo parágrafo, vamos continuar. Sendo assim, esses setores tiraram o apoio do Império, que não atendia mais aos seus interesses. Além disso, a prosperidade trazida pela produção de café provocou mudanças no Brasil em vários aspectos. Parte do dinheiro do café foi aplicado em indústrias, e o trabalho nas fazendas era feito por imigrantes, e não mais escravos. Alguns dos imigrantes iam trabalhar nas fábricas e com isso as cidades cresceram e algumas se modernizaram. Então, olha as mudanças que vão acontecendo, né? Então, os 4 setores ali da sociedade, que eram proprietários de terra, militares, profissionais liberais e a igreja, retiram o apoio do império e a produção de café também muda, né, a economia ali do país. Por quê? Tinha indústria agora, coisa que não existia antes. Então, passam a trabalhar nas fazendas os imigrantes, principalmente os italianos, né? Então, essas pessoas são livres. Essas pessoas sendo livres, elas consomem. E elas começam também a ir trabalhar nas fábricas, nas indústrias lá na cidade. E com isso a cidade começa a se modernizar também. Os profissionais liberais começam a se multiplicar, os comércios, então tudo começa a modernizar ali. Terceiro parágrafo, pessoal.
No meio de todas essas questões, a monarquia representada por Dom Pedro II foi perdendo força e sendo vista como um regime ineficiente, que não acompanhava as mudanças da sociedade. Então não dava mais, né, para continuar com o rei, com as mesmas pompas, com os mesmos regimes, né? Então a cidade tinha se modernizado, a sociedade tinha se modernizado, então o regime político também precisava modernizar. E desse modo, aqui no quarto parágrafo, em 15 de novembro de 1889, os militares, liderados por Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca, organizaram um golpe de Estado para tirar Dom Pedro II do poder e proclamar a República. Então há uma assembleia, né, e nessa assembleia decide-se que a monarquia já não serve mais para o país, diante de todos, né, os problemas e a modernização que já estava acontecendo, e passa então a ser um Estado republicano nosso. Agora vamos lá para as nossas atividades de hoje. Vamos respondendo essas questões. Vocês vão fazer a leitura de cada uma, com bastante atenção, responder com calma, sempre que necessário voltar ao texto e ao terminar de escrever, ler a sua resposta, ver se há erros ali para serem corrigidos e se o que vocês escreveram é possível de quem ler entender. Principalmente eu, que vou ter que entender o que vocês escreveram. Então, a primeira questão, vocês vão preencher esse quadro explicando as críticas e insatisfações que os grupos sociais aqui tinham em relação ao Império. Se necessário, como o espaço aqui é pequeno, pessoal, então na hora da foto fica difícil da professora ler. Então, se vocês puderem, escrevam esse quadro aqui, façam esse quadro no caderno de vocês, tá? Coloquem lá, proprietária de terra, 2 pontos, escrevam. Depois, na linha de baixo, militares, igreja católica, profissionais liberais. Não precisa fazer o quadro, né? Basta pontuar, deixar certinho ali quem que tá, sobre quem vocês estão falando, tá? Então, podem preencher esse quadro aqui, quem tiver a letra pequena e for possível entender, ou eu acredito que fazendo o caderno será melhor. Letra B, vamos conversar, tá? Você imagina que as pessoas comuns tiveram alguma participação na proclamação da República? Claro, né, pessoal? Nós vemos aqui que são 4 grupos sociais, né? São pessoas comuns também, são pessoas que convivem no país. Então, óbvio que elas tiveram ali uma participação nessa proclamação da República, além dos militares, da Igreja Católica. Aqui nós temos proprietários de terra, profissionais liberais, né? Tem os próprios imigrantes que começam a fazer parte ali do nosso país. Então, claro, sim. E o cotidiano dos brasileiros, será que sofreu alguma alteração? Nós vimos que sim também, né, pessoal? O que aconteceu? Né? As pessoas estavam só na zona rural? Tinha só produção, agora era só fazenda? O que começa a surgir? Né? Começa a surgir indústria, começa a surgir fábricas, né? Agora nós temos imigrantes também e as cidades tiveram ali que se modernizar. Então, essa questão aqui, a professora já até respondeu para vocês, hein? Vejam só. Vamos então agora para a atividade 2. As duas imagens mostram situações diferentes do imperador do Brasil, Dom Pedro II. Observe-as e faça a atividade. Então, na primeira imagem, nós temos Dom Pedro ali, né? A fala do trono de Dom Pedro II na abertura da Assembleia Geral, né? Então, toda uma Assembleia Geral que é convocada, né? Dom Pedro II falando, majestoso. E nós temos aqui, na segunda figura, do ano de 1882, uma caricatura representando a queda de Dom Pedro II, né? Então, aqui nós temos um militar, né, empurrando literalmente Dom Pedro do trono. Isso daqui não aconteceu literalmente, tá, gente? Aqui é um meme, né? Caricatura é uma representação artística com bom humor, né? E que foi feita aqui da queda de Dom Pedro II do trono, né? Com a saída da monarquia para a entrada ali da República. Vocês vão analisar essas duas imagens e vocês vão responder a questão B. A A era a confecção de cartaz, né? Era algo que teria que ser feito em grupo e ser feito em sala de aula. Como isso não é possível, a professora retirou e nós vamos responder somente as questões B, C e D. Na B,
Em sua opinião, as imagens ajudam a compreender o que aconteceu com a monarquia do Brasil entre os anos de 1872, que é a data do primeiro quadro, e 1882, que é a data do segundo quadro aqui, da segunda imagem? Acredito que sim, né, pessoal? Mostra ali, então, Dom Pedro, né, todo pomposo, e depois essa queda do império, né, queda da monarquia. Letra C. O personagem que empurra Dom Pedro II representa que grupo? Né? Lembra, quem foi o grupo que tirou, né, que fez a proclamação da República? Tem lá no texto e a professora acabou de dizer também. E o que significa esse empurrão? Então, ele realmente empurrou Dom Pedro II, né? Qual que é o significado? Não é literal, né? Qual que é o significado? O que quer dizer esse empurrão? Né? O que esse militar fez ali com o império, com a monarquia? Então, o que significa? Vocês vão me dizer e nós vamos corrigir depois. Então, agora, nós vamos pausar esse vídeo, responder as questões bem bonitinho, relendo o texto, observando, com bastante capricho, com bastante atenção, tá? Então, pausa aí, clica aí, pausa e responda as questões. Já deu tempo, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para a correção. Então, na letra A, vocês tinham que preencher o quadro explicando as críticas e satisfações desses 4 grupos. Então, proprietários de terra estavam insatisfeitos, pois não foram indenizados pela perda de seus escravos com a abolição da escravatura. Tinham que gastar mais agora. Os militares não se sentiam valorizados, pois os seus soldos, né, os seus salários, não eram pagos, os equipamentos não eram modernizados e havia demora nas promoções. A Igreja Católica, o imperador não havia aceitado uma ordem do Papa e perdeu o apoio da Igreja. E os profissionais liberais queriam o fim do regime monárquico, inspirados nos demais países da América, todos republicanos. Então, essas eram as críticas e insatisfações. Nós conversamos e nós vimos que sim, né? A população participou ali, as pessoas comuns, sim. E quais eram as alterações? Então, a mão de obra agora teria que ser paga, não era mais escrava. Aumentou o trabalho nas fábricas e a indústria e as cidades foram crescendo. Na atividade 2, né, tem Opa, aqui ficou. Opa, aqui, deixa eu diminuir para a gente poder ler a questão. Então, essas imagens aqui ajudam a compreender? Sim, é uma forma de mostrar em imagens o que significou a queda de Dom Pedro II, literalmente, né? Então, o que significou a queda do trono e, literalmente, da saída ali. Letra C. O personagem que empurra Dom Pedro II representa que grupo? O grupo do Exército Brasileiro. Lembrando que foram os militares, né, que proclamaram a República. E o que significa esse empurrão? Significa a derrubada, isto é, a retirada de Dom Pedro II do poder. Então, nós aprendemos aí um pouco mais sobre a história do nosso país, como que a nossa república foi sendo construída. Nas próximas aulas, né, nas próximas semanas, nós continuaremos com esse estudo para a gente poder entender, né, um pouco mais sobre o nosso regime político e a nossa participação imprescindível na política do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro, né, e de toda a nossa nação. Muito obrigada, né? Um beijo no coração de vocês. A professora continua com saudade. Quem puder, fique em casa para se proteger. Quem não puder, usa máscara, né? Passa álcool em gel quando chegar da cidade, lava bem as mãos, né? E beijo no coração e até amanhã com a nossa aula de Ciências da Natureza.